Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso primeiro podcast, o Jus Desesperandi. O seu podcast que vai falar sobre tudo do meio jurídico, né? Vamos começar, claro, pelo começo, né? Se apresentando. Eu sou a Rafa, eu sou advogada há 7 anos aqui em Santa Catarina, tenho 30 anos, já estou velha. Sou especialista em direito de família e sucessões. Olá, e eu sou a Carol, também estou na casa dos 30 anos e também sou advogada há 7 anos aqui em Santa Catarina. Bom, eu sou especialista na área previdenciarista e vamos estar toda quinta-feira falando tudo a respeito do mundo jurídico, as dificuldades da profissão, como empreender no meio, atendimento ao cliente, cobrança de honorários, estudos de casos, etc. Até mesmo porque, né, é bem importante a gente destacar que ser advogado é para os fortes, não adianta, né? Ninguém gosta do advogado, gente, ninguém. Já começa assim, o juiz não gosta da gente, o promotor não gosta do advogado, o delegado também não gosta, outros advogados não gostam do advogado também. Então, quando tu se forma na faculdade, tá com a tua carteirinha na mão, tu quer e precisa advogar, parece que tudo é coisa de outro mundo. Estamos aqui justamente para te contar as nossas experiências, o que deu certo pra gente, e com certeza isso pode te servir de base para tu também seguir o teu próprio caminho na carreira. Eu acho que a primeira coisa que a gente pensa quando a gente se forma é ter o nosso próprio escritório, né? Muitos já se imaginam numa sala enorme, com aquelas máquinas de café, de moer na hora, cadeiras de couro, ar-condicionado, enfim. Quem tem sorte de ter bastante dinheiro ou um pai rico até consegue, né, já começar assim. Mas isso não foi o nosso caso, né? Com certeza, né? O nosso caso foi bem diferente. Já vejo assim pela minha própria experiência, né? Vou contar um pouquinho da minha. Durante a faculdade eu fui voluntária no fórum aqui da minha cidade. Trabalhava de graça mesmo. Na verdade eu mais pagava para trabalhar, né? Porque volta e meia ainda tinha que ajudar a rachar salgadinho, que eles serviam todo mês lá no fórum. E logo em seguida já fui efetivada, não tão em seguida, né? Já uns 3, 4 meses como voluntária. E aí eu já fui efetivada como estagiária. E depois eu comecei a estagiar em um escritório aqui na minha cidade até o final da faculdade. E eu fiquei, depois de mais uns 2 anos de formada, continuei nesse mesmo escritório. Eu ainda tinha muita insegurança, tinha muito medo de me arriscar e abrir o meu próprio escritório. E eu acho que isso é normal, acho que todo mundo que sai da faculdade tem essa mesma insegurança e esse mesmo medo, né, Carol? Eu concordo, Rafa. É arriscado mesmo tu meter a cara e abrir o seu próprio escritório sem experiência, né? Eu falo por mim. Eu tinha um salário fixo há muito tempo, né? Eu trabalhei 8 anos na penitenciária aqui na cidade vizinha, era funcionária pública lá, e eu morria de medo de largar tudo para poder começar a advogar, né? Tinha aquele medo, aquele terror de tudo. Então, tu sair de um fixo para arriscar e ser autônoma sem experiência, eu achava que nunca faria. Nós profissionais liberais, a gente sofre muito com essa insegurança, né? Porque assim, ninguém abre um escritório e os clientes e o dinheiro já vem a rodo. Isso não existe. Nos primeiros meses, tu paga do bolso mesmo as contas. Tu conta moeda, não tem salário. Nos primeiros meses, assim, o que entra no escritório, se é que entra, mal dá para pagar as próprias despesas do escritório. Mas tu tem que ter paciência, não adianta. Nada vem do dia para noite, né? E com muito estudo, trabalho, força de vontade, muita noite sem dormir, muita ansiedade, né? As coisas vão vindo. Ainda assim, tu não consegue ficar tranquilo financeiramente, não adianta. Até mesmo porque, quando a gente se forma, a gente não tem esse 100% de confiança no nosso potencial, né? E justamente pra gente não ter experiência, então a gente tem muito medo de cobrar o valor correto pelo nosso trabalho. A gente tem medo até de cobrar o valor mínimo de tabela. Verdade. E quando somos inseguros na nossa profissão, a gente transparece muito isso para o cliente. Ninguém te contrata, nem a tua família te contrata, nem teus amigos. Prefere pagar o triplo com um advogado desconhecido, mas que demonstra confiança, do que para ti. E geralmente esse advogado que a pessoa vai lá e paga o triplo não faz às vezes nem 1% do trabalho que tu faria para a pessoa. Então isso incomoda muito no começo. E querendo ou não, a nossa relação advogado e cliente tem que ter um pilar de confiança, né? Com certeza.
A gente tem que confiar no nosso cliente com a verdade dos fatos, que ele vai contar a verdade para ti, que ele vai trazer a documentação, a informação sempre correta. Então, e a gente tem que ter essa mesma relação com ele. Ele também tem que confiar no meu trabalho, tem que confiar que eu vou fazer o meu melhor para poder resolver o litígio dele. Porque ninguém entra no teu escritório, gente, assim, porque tá tudo certo. Todo cliente entra no teu escritório porque ele tem um problema e ele espera que tu resolvas esse problema. Rafa, é até interessante tu comentar sobre isso, porque quando a gente advoga para as pessoas, a gente acaba resolvendo problemas dos outros. Até a gente fala que é um pouco psicólogo, né? Psicólogo, assistente social, tudo. A gente é tudo, Engenheiro. Né? Engenheiro. E se tu não tiver um emocional para não se envolver, né, no caso, não se envolver, no caso, emocionalmente, enfim, tu acaba não tendo estruturas para lidar com isso, né? E muita gente para de advogar por conta disso, né? Por conta da depressão, por conta da ansiedade. E isso tudo afeta bastante, né? Tu, enquanto advogado, não deve se envolver pessoalmente com o problema do teu cliente. Tens que dar o melhor para resolver, mas não puxar esse problema para ti, para tua vida. Até mesmo porque isso vai deixar a gente mal, já não vai conseguir trabalhar, né? A saúde mental, ela é muito importante e, felizmente, a gente está numa época que muito se fala sobre essa saúde mental, né? Porque é raro a gente conhecer algum colega de profissão que não sofra de ansiedade, de depressão. A nossa profissão, ela é bem sofrida mesmo. Tem que ter um tarja preta, né? Com certeza, um Rivotril, né? Nós somos eternos pedintes do judiciário, não adianta. Nós dependemos da ação de outras pessoas para que o nosso trabalho seja concluído. Nada depende só da gente. Então, tu vai começar a advogar agora, tu tens que investir muito, sim, nos teus estudos, em projetos, tem que ambicionar muito mesmo, mas tem que focar principalmente na tua saúde mental. É isso mesmo. Claro que temos prazos que devem, né, serem cumpridos. A responsabilidade que é o processo em nossas mãos, né? O cliente, ele coloca a vida ali, né, nas nossas mãos e isso acaba nos afetando bastante, né? Mas isso não quer dizer que tu tenhas que trabalhar 24 horas em prol daquilo, né? Nossa mente precisa de um descanso para poder trabalhar até um pouco melhor. Lembra até, Carol, quando a gente abriu o nosso escritório lá em 2018, quando a gente abriu juntas, né? O medo que deu na gente, meu Deus, né? A nossa ansiedade, acho que foi no pico, né? E a gente foi no medo mesmo. A gente advogava já há alguns anos, sempre em outros escritórios, né? Como funcionárias. E a gente tinha muita insegurança em montar o nosso próprio, começar do zero, ainda mais com pouco dinheiro, né? Então, pouco dinheiro, pouca experiência, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus, né, Carol? Graças a Deus, né? A gente começou, né? Pra quem não sabe, a gente começou com uma salinha lá em casa. Lembra, Rafa? Bom, a gente tinha um armário, 2 mesas, né? E 2 notebooks, né? Era basicamente isso. Esse era o nosso instrumento de trabalho. Se estragasse, estava ferrado. Era o notebook parcelado na Casas Bahia, tá? Nem mesmo um banheiro tínhamos, né? Quando a gente precisava ir no banheiro, a gente tinha que ir lá em casa. Então, nossa, imagina quando o cliente precisava ir no banheiro. Olha a dificuldade que era. Enfim, né? A gente lutou, trabalhou muito, né? E hoje em dia a gente se orgulha disso, né? Porque é um processo, a gente viveu o processo. Então, hoje em dia, né? A gente mudou de local, né? A gente está num local, uma área um pouco mais privilegiada aqui no Centro de Navegantes. Mas antes disso, aquele escritório que não tinha banheiro, que não tinha recepção, que não tinha nada, a gente conseguiu reformar ele, fizemos uma recepção show, né? Fizemos um banheirinho e tudo mais, e ficou lindo. A gente só se mudou de lá mesmo porque a gente quis vir para um lugar um pouco mais movimentado. Não, e a gente até botou a mão na massa, né? A gente não tinha dinheiro, então a gente tinha que economizar. A gente fez a obra toda parceladinha, né? Todo o material de construção 24 vezes. A gente pagou o pedreiro toda semana naquele sofrimento, mas a parte até de lixar a parede, de pintar, foi tudo com a gente. Lembra, Carol? A gente se matava, a gente fazia final de semana, ia na corrida, colocação daquele piso vinílico, a gente se matou lá, justamente porque a gente não tinha, né, dinheiro. Mas a gente tinha muita vontade, né? E eu acho que isso é o principal, e tem muita força de vontade para dar certo, né? E foi um pulo mais arriscado, mas também foi o pulo mais certeiro assim que a gente deu, né?
Desde que a gente abriu o nosso primeiro escritório lá em 2018, né, esse pequenininho, sem banheiro, ali que a Carol comentou, que foi ali na salinha na casa dela, depois a gente já conseguiu reformar ele, depois a gente se mudou para uma localização muito top, a gente está bem centralizado, numa avenida muito boa aqui no centro. A gente, né, nós duas, a gente trocou cada uma nosso carro 2 vezes, a gente viajou para fora do país que a gente nunca tinha viajado, era um sonho que a gente tinha, né? Agora a gente adquiriu até mesmo o nosso imóvel próprio, então, né, cada uma adquiriu o seu. Muita felicidade isso, assim, a gente lembrando lá de trás tudo que a gente passou, assim, né, para chegar aqui, e cada vez mais a gente está sempre se esforçando para estar sempre melhorando. Então é arriscado, ele é difícil, cansativo, mas vale muito a pena. Com certeza, e foi um passo que a gente deu, que a gente achava que assim, seria um passo que a gente demoraria muito para conseguir se estabilizar financeiramente. E hoje em dia, sinceramente, a gente nem sente a respeito disso, porque a gente saiu de um lugar que era próprio e foi para um aluguel. E hoje em dia a gente nem sente pagando o aluguel, né? Verdade. E também passamos, né, pelo período de pandemia, nos adaptamos. Assim como todo advogado teve que se adaptar, né? Hoje em dia, se a gente quiser não vir trabalhar no nosso local físico, a gente não precisa, porque temos o home office, a possibilidade de atender cliente remotamente, as audiências, né, que são todas remotas, que facilitou e prejudicou um pouco, né? Mas, enfim, né, tivemos que nos adaptar. Que assim, essa pandemia veio mesmo para a gente entender como a gente pode se adaptar, né? A gente é realmente adaptável. A nossa profissão, ela tem uma vantagem maravilhosa de que a gente pode trabalhar de qualquer lugar do país. Qualquer lugar que tu esteja, tu precisa só de um computador, uma internet, às vezes até um celular e uma internet, dependendo, né? E deu. E tu consegue trabalhar, tu consegue fazer tua audiência, né? Em outro estado, tô viajando, tô na praia, vai no cantinho lá, pega o celular, faz audiência. Tá tudo assim, a nossa profissão é muito privilegiada, né, nesse sentido. A gente não precisa estar, para trabalhar, não precisa estar em um local físico nem nada. Então, a gente, isso foi muito, na pandemia a gente conseguiu ver como é possível fazer isso, principalmente pra gente advogado. E a gente também consegue ver como os clientes também passaram a se adaptar a isso, né? Porque nossas audiências, por exemplo, né, Carol, o fórum aqui ficou fechado 2 anos, né, 2 anos e pouquinho. E nossos clientes, eles também não podiam sair de casa na hora, a gente começava a fazer consulta por chamada de vídeo, né? A gente fazia tudo isso, então a gente se adaptou e o cliente também se adaptou. Hoje em dia tudo é muito com base na tecnologia, o que às vezes pode ser ruim em algumas profissões, a nossa é só facilidade, né? Com certeza, né? E nada melhor do que cobrar uma consulta, né? Remotamente, né? Não sair de casa e ganhar dinheiro. Até sobre esse assunto que a gente falou lá no começo, sobre cobrar honorários, né? Que antigamente pra gente era muito difícil pela insegurança. A gente não conseguia passar o preço justo pro cliente por se achar muito inexperiente. E hoje em dia, se a gente não tem o nosso preço justo, se o cliente não paga o que a gente pede, a gente simplesmente não trabalha. Porque a gente acredita e vem acreditando, claro, né, que falta um pouco, mas a gente vem acreditando cada vez mais no nosso potencial. E isso é muito importante, né, e a gente recomenda isso a todo advogado, a não deixarem dar preço ao seu trabalho. Ninguém coloca preço, né, no nosso trabalho. A gente está vendendo o nosso serviço, a gente está vendendo o nosso conhecimento. Então a gente não pode deixar ninguém dar valor para isso, dar um preço para isso, né? A gente tem que sempre valorar o nosso estudo, o nosso trabalho, até mesmo porque a gente não para, né? Desde que a gente se forma, o advogado que não faz uma especialização, ele está fadado ao fracasso, não tem como. Porque a gente estudando, a lei está mudando o tempo inteiro, né? E a gente estudando como a gente estuda, está sempre se atualizando, ainda assim muitas vezes a gente dá aquela travada, aquela confundida, que a gente tem que consultar outros colegas, conversar, porque às vezes a gente fica naquele cabresto e a gente não consegue ver a resposta, a gente ainda assim precisa, né, fazer um grupo de estudo e ver. Então imagina quem não se especializa, quem se formou às vezes lá em 2005, 2010, que seja, e parou no tempo, acha que só a carteirinha na mão resolve tudo. E assim, em começo de carreira, é bem complicado porque a gente tem medo de tudo, além de atender o cliente, além de fazer a petição inicial, de protocolar, a gente tem medo do próprio advogado, né, Carol? Se a gente lembra que quando nos primeiros meses do escritório mesmo, a gente ficava apavorado quando a gente tinha que ligar para um colega para propor um acordo numa ação. A gente parecia que a gente estava falando com um bicho de 7 cabeças, a gente quase gaguejava toda, a gente não conseguia falar. E hoje em dia a gente ri da situação, mas eu aposto que tu, né, se é jovem advogado, está iniciando a carreira,
Eu aposto que tu deve ter passado por isso, tu tá passando por isso agora também. Aquele pavor não só da audiência, de ai meu Deus, como é que eu vou me portar na audiência, né? Se o outro advogado vir muito agressivo, meu Deus, eu vou recuar, como é que eu vou ficar? E assim, ó, não só em audiência, em telefone também, coisa que a gente tá longe, a gente preferia 1000 vezes, vou mandar uma mensagem pelo WhatsApp porque tá ali pronto, eu fecho a conversa. E acabou, né, Carol? A gente tinha muito medo disso no começo, né? Até é interessante que tu citou a questão da necessidade de especialização e de estar estudando o tempo todo, né? Porque assim, ó, não é a questão de tu parar lá em 2006, é tu parar 2 meses, tu para de estudar 2 meses, 30 dias, tu já acaba se assustando com a infinidade de atualização no mundo jurídico, né? E graças a Deus que hoje em dia a gente tem a tecnologia. A Rafa se formou o quê? Em 2013, né? 2012? Foi 2013, né? Final de 2013, dezembro. Eu me formei em 2000, eu acabei a faculdade em 2014, me formei no começo de 2015, né? A gente ainda passou por um processo na faculdade. Verdade, agora que tu comentou, não foi verdade, 2014, né? Dezembro de 2015, não foi... Dezembro de 2013 e começo eu colei grau em 2014, na verdade. Socorro Deus, né? Meu Deus, eu não sei mais formei. Aí eu me formei, olha, faz tempo. Então, eu cheguei a pegar, a Rafa provavelmente muito, a parte da faculdade tirava xerox, né? Que tinha que fazer um trabalho, alguma coisa, ou até para acompanhar a matéria do professor, a gente tinha que ir na parte do xerox e pagava ali 10, 20 centavos e tirava o xerox para poder ter o conhecimento, poder estudar. Hoje em dia, tu coloca no Google ali qualquer coisa e tu tem, assim, em segundos a informação na tua mão, né? E até agora com o Instagram, com o Facebook, olha quantos colegas nossos estão lançando cursos de prática, de atualização, né? Que valem muito, né? São ótimos, né? E assim, cada vez mais. E hoje em dia só não se atualiza quem não quer, né? Não, é verdade. Tem que se esforçar, tem que estudar. Ninguém nasce sabendo, ninguém já não precisa mais estudar porque se formou na faculdade, tirou a carteirinha, não, gente, né? Tem gente que só estuda mesmo para a prova da OAB e deu, nunca mais na vida vai querer estudar, mas não é assim, não. E atualiza o tempo inteiro, né? Tá sempre se atualizando. O direito, ele é ciências sociais aplicadas, né? Então a gente tá lidando com o povo. Aí o povo é o quê? Essas partes das leis, elas têm que mudar, porque tudo vai se adaptando, a sociedade muda. Então a lei também tem que mudar. Então é uma coisa, tu tem que estudar sempre também para ficar acompanhando a lei. Tem muitas, eu lembro até na época da faculdade, quando eu estava estudando ali na parte do xerox, né? Tudo na época era livro mesmo físico, era muito mais livro físico, não existia isso, essa facilidade tem hoje do livro digital, né, do Kindle, tu abria ali e vê. Não, era livro físico, era aqueles livros... Não tinha que copiar a citação na mão, isso, né, que não tinha copia e cola. Exatamente, né? O Ctrl-C, Ctrl-V até já existe, que ele também não é tão da época da caverna, né, por favor, tinha isso para fazer trabalho, mas o estudo mesmo do livro, a gente não tinha condição de comprar um livro que era R$300 na época, né, então era caro, aí tu pagava a faculdade, né, que já era cara, e ainda... ter que ficar pagando esses livros assim sempre, não tinha como, então a gente tirava xerox. E hoje em dia não, hoje em dia tu não precisa pagar um centavo, tu baixa praticamente ali todos os livros. Se tiver que comprar digital, tu compra por 1/3 do preço, justamente porque não tem a despesa de um livro físico. Então, hoje em dia é muito mais fácil, né? A gente tava até comentando ontem, a Carol, sobre isso, né? Sobre como mudou, né? Que os advogados mais antigos comentavam sobre, quando a gente vai falar alguma coisa de jurisprudência, né? Sempre tem um advogado assim que é mais velho que comenta, mas na minha época era diferente, de fato era, né? Porque vocês pensam, hoje em dia jurisprudência, tu vai consultar, né, ali na internet, tu joga ali o tema e tal, ou tu vai direto no site do tribunal que tu quer para consultar a jurisprudência do teu processo, mas tá ali, é digital, tem palavra-chave, tu copia, cola, tu lê. Agora, antigamente mesmo, até uns 15, 16 anos atrás, eram tudo no diário oficial, no papel mesmo. Então tu imagina, tu ficar ali página por página de coisa que tinha, cada diário desse era 1000 e poucas páginas, tu ficar ali procurando página por página uma jurisprudência que se encaixava no teu caso e que muitas vezes se encaixava mais pro lado oposto, né? Não pra ti. Então realmente a gente tá numa época de muita facilidade. Quem tá se formando agora, quem tá na faculdade agora, tem muito mais facilidade do que a gente teve. Então, e sempre vai melhorando assim. Então, se tu tá nessa facilidade, digamos assim, já na época, por mais que tá estudando e tal, né? Já tens a faca e o queijo na mão com essa parte digital, então aí mesmo tem que estudar mais ainda, se aprimorar mais ainda, né? Todo o nosso respeito ao advogado raiz, né? Porque, olha, a gente vê que não era fácil. Já não é fácil agora, né? A gente já passa por inúmeras situações. Imagina agora, né? Imagina antes, né? Agora a gente tem uma infinidade de informações na nossa mão.
E até interessante que a gente estava comentando, né, a questão da facilidade da informação, né? Porque hoje em dia a gente coloca ali o Google e já vem inúmeras, né? Vem decisão, vem artigos, até reportagens, né, a respeito de N temas, né? E o próprio cliente já tem acesso a isso. E o próprio cliente, ele quer te ensinar a advogar, né? E isso é muito engraçado, porque da mesma forma que a informação, ela te beneficia, ela te prejudica também, né? Porque do mesmo tema vai ter pessoas falando isso, pessoas falando aquilo. Jurisprudências, que era para ser uma coisa que... A jurisprudência, ela veio para unificar, né? Para pacificar os entendimentos. E a gente vê que não é isso, né? Que cada tribunal entende de um jeito, né? Enfim, né? Então é complicado. Mas, né, que atire a primeira pedra o advogado que nunca foi lá no Jus Brasil, colocou lá na última página, pegou lá uma jurisprudência, encaixou no seu caso que não tinha nada a ver. Né? Bem isso, rezando para que o juiz não leia, né? Que só veja ali mesmo a citação e acabou, né? Aliás, o juiz nem lê, né? Desculpe, né? Mas isso é um assunto para outro podcast, né? Mas assim, a gente com o tempo ainda, né? Eu lembro que assim que a gente se formou, a gente fazia petições, meu Deus, né? 15 páginas, 16 páginas, uma coisa que assim é desnecessária, né, gente? A petição inicial é básica, né? Acho que também vai ser assunto para outros podcasts, né? Até por isso que a gente teve a ideia de fazer podcast. E quando a gente se formou e a gente tinha essa insegurança toda que a gente tá comentando, a gente não tinha para quem perguntar, a gente não tinha com quem vinha assim, tá, quando tu abriu teu escritório, como é que tu fez, né? Tu precisa mesmo de um espaço físico? Ah, não, tu precisa, é melhor tu começar trabalhando com alguém? É melhor tu começar como funcionário e depois abrir o teu, ou tu mete a cara e vai no teu sozinho? Como é que são as despesas? Como é que é a parte de inscrição de advogados associados, essas coisas assim, que tu não sabe, né? Tu fica perdido, tu não consegue fazer nicho de amigo dentro, né, da própria OAB, às vezes, porque, né, tu tá iniciando agora, então tu não sabe para quem perguntar. Então é bem interessante, eu penso assim, né, tipo, a gente fazer justamente isso, um podcast, pra gente ir tirando dúvida de quem, não que a gente saiba tudo, pelo amor de Deus, né, mas tirando as dúvidas que a gente possa te ajudar, principalmente quem tá começando agora na jovem advocacia, porque por mais que a gente esteja divulgando há 7 anos, a gente ainda é jovem, tá? Eu espero disso, então a gente tá sempre aprendendo. Então a gente, no que precisar, a gente tá aqui justamente para isso, para agregar. A gente tá aqui é um papo, né? Nós somos sócios, somos amigas, a gente é um papo entre a gente para poder auxiliar vocês com tudo que a gente não foi auxiliada no começo, tudo que ninguém disse pra gente, né? No começo da faculdade, a gente queria conversar com vocês para isso. E até abandonar a questão da competição, né? Da gente achar que um colega tem que competir com o outro. E não é verdade. A gente tem que ajudar, porque se a gente se ajuda, tem mercado para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, tem área para todo mundo. Se todo mundo resolvesse em Navegantes fazer a mesma área jurídica, mesmo assim teria espaço para todo mundo. Porque todo mundo tem problema na vida. Todo mundo. E aí tu tem que ver qual é o teu diferencial, né? No que tu é melhor. Porque às vezes não quer dizer que na minha faculdade, eu vou dar um exemplo por mim, na faculdade eu amava direito penal, amava. Eu achava, meu Deus, que matéria, né? Eu acho que a maioria dos estudantes é assim, eu acho que 70% dos estudantes de direito, o direito penal é a menina dos olhos, né? Todo mundo é apaixonado. Mas quando tu vai trabalhar na prática, tu vê que é bem diferente. A nossa lei, por mais que ela ainda tenha que mudar muito, tenha que melhorar bastante, ela é muito boa ainda, né? O problema dela é o quê? Ela não é aplicada. Então, quando tu sai da faculdade, tu pega a tua carteirinha, tu quer advogar nesse âmbito, daí tu vê que, meu Deus, nada do que eu via na aula acontece na prática, tu fica, meu Deus, né? Pronto, aí tu acaba se frustrando. E daí assim que você fala, eu pensei, eu amava direito penal. Quando eu fui vendo a prática, eu estava trabalhando em outro escritório, nesse outro escritório, né? A advogada trabalhava lá, fazia bastante parte criminal, e eu vi assim que não era isso que eu achava que era na faculdade. Eu me frustrei toda, me decepcionei, pensei, não, vou trabalhar em outra área. Então, por isso que às vezes não é o que tu mais gosta na faculdade que tu precisa especializar para advogar. Às vezes tens que ver um nicho, por exemplo, no teu mercado, na tua cidade. Aqui na nossa cidade, por exemplo, a gente tem porto, a gente tem aeroporto, a gente tem bastante pessoal aqui que faz muito pescador, muito pessoal assim. Parte imobiliária. Parte imobiliária, nossos imóveis aqui estão sempre em crescimento aqui em Navegantes, né? Então, qual é o nicho que é importante aqui na cidade? Mas nenhum desses nichos aí eu me identifico. Tudo bem, pode numa área civil, sempre vai ter para uma área civil, como, né, vai ter tanto para direito de família, sucessões, gente, todo dia a gente morre. Todo dia a gente morre e precisa fazer o inventário. Esses imóveis precisam ser regularizados. Então sempre vai ter nicho para isso, sempre vai ter essa parte para direito de família, sempre vai ter divórcio, sempre vai ter pensão alimentícia, execução, cobrança.
Então, são áreas que sempre tem, mas então se tu não se identifica com essas, por exemplo, que é um fluxo de crescimento, uma coisa boa na tua cidade, tenta ver uma coisa que seja mais genérica, mas não é por ser genérica que tu vai parar no tempo. Tem que estudar o tempo inteiro para quê? Para que tu seja a referência na tua cidade. Quando se fala em advogado previdenciário, que seja a tua referência, se essa é a tua área. Se é advogado trabalhista, que seja a tua referência de advogado, melhor advogado trabalhista. Porque enquanto tu não estudar para isso, tu vai acabar sempre se frustrando. Porque daí nunca vai ter no teu escritório a quantidade de clientes suficiente que tu acha para o teu trabalho. Eu sou especialista, eu sou entusiasta do direito do trabalho e eu gosto muito dessa matéria e quero trabalhar só com isso. Mas tu não fica se especializando o suficiente, tu não vira uma referência na tua cidade, vai entrar no teu escritório pessoal com todos os casos, como todo escritório entra. O pessoal entra aqui, a gente não faz criminal, por exemplo, a gente faz com parceria, né, advogado parceiro, mas se chega alguém aqui com criminal, a gente não faz, mas a gente indica para alguém. Só que a gente não é especialista nisso, porque eu estaria mentindo se eu tivesse que atender alguém no criminal e dizer que eu sou uma especialista, eu não sou. Então eu prefiro 1000 vezes fazer uma parceria. E é isso que eu acho que todo mundo tem que fazer, identificar o seu nicho. Não tem que ser fazer todas as matérias, porque se tu fazer todas as áreas do direito, tu não vai ser ótimo naquilo ali. Tu vai ser razoável, tu vai ser bom. E ninguém quer te contratar porque tu é razoável, todo mundo quer te contratar porque tu és o melhor. O cliente, ele espera muito de você, né? Ele tem muita expectativa naquele caso. Claro que tu tem que oferecer o melhor, né? Mas tu precisa saber as tuas limitações, né? Enfim, no começo a gente acaba fazendo tudo por necessidade. Depois a gente vai filtrando, né? Então, eu acho que a chave de tudo da nossa conversa que a gente teve hoje é a necessidade da especialização, né? Com certeza. Não parar de estudar nunca, né? E é isso. E meter a cara mesmo, né? Não adianta, a gente vai com medo mesmo, não tem o que fazer. Se é teu sonho, tu precisa divulgar, né? Porque a gente até comenta sempre, né? Quando a gente entra na faculdade, a gente nunca entra para ser advogado, o né? ministro do STF. A gente entra para ser juiz, para estar lá no STF. A gente entra para ser desembargador, a gente entra para ser delegado, a gente entra para fazer qualquer coisa menos advogar. Advogar é sempre o plano B de todo mundo que entra, né? Assim, não passar nenhum concurso desse, então eu vou lá e vou advogar. Aí chega lá no 9º semestre, tu só quer passar na OAB, só isso. É só isso que tu quer, tu vai lá no final do dia, tu já se ajoelha. Ai, se eu passar na OAB, tá tudo certo. No 10º período meu, tu reza só pra tu conseguir terminar o TCC, né? Não precisa nem passar na OAB, eu quero terminar a faculdade, quero meu diploma. A OAB eu vejo depois. E é assim, né? Não adianta. Então, assim, a pessoa que sai da faculdade e ela, às vezes, não tenho outra alternativa, né? Eu não quero prestar concurso público, ou eu acho que eu não sou capaz de prestar um concurso público com o conhecimento que eu tenho agora, mas eu também não posso ficar parado, porque a gente necessita pagar as contas, né? Então a pessoa vai vou advogar. Tá, tu vai advogar, mas tu precisa começar de algum lugar. Então, pelo menos, escolhe um nicho que seja bom na tua cidade, essa é a dica que a gente dá, né? Um nicho que prospere na tua cidade e um que tu tenha muita facilidade e tu goste de trabalhar. Também não adianta eu pegar, por exemplo, pessoalmente, a Rafa, eu detesto de trabalho, não gosto. Mas, se eu tivesse assim que chegasse, chegou no meu escritório alguém para fazer trabalhista, o fluxo maior aqui do meu escritório seria essa parte trabalhista, ainda assim eu não poderia dizer que eu vou me especializar nisso, porque eu não gosto. Então como é que eu vou ficar trabalhando numa área que eu não gosto? Então tu tem que ver que por mais que o nicho da minha cidade principal é esse, mas não é uma coisa que eu goste, nem faz, não adianta. Assim, o advogado, ele trabalha na força do ódio, né? Mas assim, ele trabalha com ódio, mas não quer dizer que ele não goste da área que ele trabalha, né? Isso são coisas diferentes. Tem que ter um ódio para fazer uma inicial, uma contestação, tem que ter sangue no olho. É verdade. Não é verdade? A gente não tem que ter medo e tem que ter sangue no olho. Não tem que ter medo de juiz, não tem que ter medo de promotor. Claro que a gente tem que ter respeito, educação sempre, humildade e principalmente humildade com os nossos colegas de profissão. Porque assim, a gente sempre vai ter que buscar ajuda, sempre vai ter que buscar parceria. Então, hoje a gente vê a importância disso. Até mesmo porque assim, o problema do teu cliente não é o teu problema. Tu não tem que tomar isso pra ti a ponto de, eu tô atuando num caso, então, consequentemente, eu detesto o advogado da parte contrária porque ele tá do lado da pessoa oposta. Isso é absurdo, sabe? Cada um. Clientes, a gente tem que entender que clientes vêm e vão, né? Os nossos amigos advogados, colegas de profissão, não, eles ficam. Então não tem necessidade disso, né? Tu tem que representar super bem o teu cliente na medida do possível, dentro da lei,
Mas não tem que ficar criando ódio de outro advogado porque ele está representando a parte contrária. Isso não existe, né? E muito advogado, às vezes, principalmente em começo de carreira, tem isso. Ele toma para si o problema do cliente como se fosse dele, cria ódio do advogado, cria ódio da parte contrária, cria ódio do juiz, do promotor. E não adianta. Se tu fazer isso em cada processo teu, tu não vai conseguir trabalhar nunca. Tu vai ficar sempre frustrado. E assim, ó, se tu trabalha numa área que tu já gosta muito, ainda assim tu vai ter dificuldade, tu vai ter frustração, porque as sentenças às vezes não vão ser favoráveis, às vezes nada vai dando certo, assim. Então tu imagina tu trabalhar numa área do direito que tu detesta. Então vai ser 3 vezes pior, tanto para ti como para o teu cliente, né? E é isso, na verdade a questão da área, trabalhar na área que a gente detesta, né? Por isso que a gente está, o foco do nosso podcast é o escritório próprio, né? Porque se a gente for trabalhar num escritório ou ter o fixo, né, que muita gente não abre mão, a gente se submete a trabalhar em áreas que a gente de fato não gosta, né? Então, às vezes até no começo pode ser interessante, ou pelo menos quando tá estagiando, dar uma olhada, porque às vezes tu não sabe se tu vai gostar dessa área ou não, né? E às vezes na prática é outra coisa, como por exemplo o direito penal ali que eu citei. Na faculdade é uma coisa, mas na prática é outra. E às vezes, né, se tu, pelo menos é importante bastante estagiar, né, durante a faculdade, né? Não deixar, com certeza, né? Porque daí quando tu estagia, pelo menos tu consegue ver, no escritório que eu tô trabalhando tem vários advogados, então tem todas as áreas. Tu consegue ver o atendimento de cada um e ver, opa, por exemplo, o tributário, eu detesto na faculdade, mas na prática é outra coisa, é interessante, então pode ser que tu seja um especialista nessa área mais pra frente, por que não? Então é importante testar mesmo, ver, só que não ficar assim, eu sou um advogado genérico, eu trabalho com tudo, não, é igual um médico, o médico ele não é genérico, né? Tem um cirurgião geral, tem um clínico geral, mas quando tu vai se especializar, tu é sempre numa matéria diferente, é sempre num ramo diferente, então por que não com a gente, né? Tem que ser assim também. Infelizmente o cliente ele não pensa muito isso, né? Ele quer que o advogado ele saiba de tudo, né? Até quando a gente está numa mesa entre família, num almoço de Natal, né? Que todo mundo começa a perguntar diversas áreas que não correspondem ao que a gente, né, tem especialidade. Mas a gente tem que ter a humildade e ter o ombro de falar, não, isso aí não é a minha área, isso aí eu não sei responder. Procure um especialista. Porque eu senti muito isso quando eu saí da faculdade. De gente me perguntar, vem me perguntar sobre direito de família, direito sucessório, que na verdade não é minha área. Então eu me sentia mal por não saber responder o que a pessoa queria ouvir. A gente se sente burra, né? Isso é que, meu Deus, eu não aprendi nada. Eu não sei, né? Que vergonha. E na verdade não é isso. Na verdade tu sai da faculdade, claro, né? Tu sai da faculdade não sabendo muita coisa, né? Aí tu estuda pra OAB, de repente a OAB é bom por conta disso, porque ela te obriga a estudar. Então, né? Tu não estudou na faculdade, né? Ficou em barzinho na frente da faculdade. Na OAB tô obrigado, não tem nada. Né? Gente, a segunda fase mesmo é o que mais se aproxima da prática da advocacia, né? Embora não... Não é aquilo tudo também, né? Porque chega uma pessoa no teu escritório aqui que tu olha, meu Deus, que ação que eu vou entrar, que bololô é esse, né? A pessoa parece que quer 5 coisas em uma ação só e de coisas que não resolveu, por exemplo, uma coisa de imóvel, não resolveu há 30 anos atrás, quer resolver agora, não, pra mim é uso capião, mas eles ficam nessa, então é um bololô que tu às vezes tem que entrar com 5, 6 ações por causa de uma coisa só, e daí tu vê que isso não tem nada a ver com o que foi explicado na sala de aula. Na sala de aula não tem isso. A sala de aula, ela não te deixa pronto para entrar no mercado de trabalho, jamais. Não é aqueles problemas assim que a Tício Mévio, né? Se todo cliente fosse igual ao Tício Mévio, tava fácil. Mas eu acho que é isso, né? Gente, espero que vocês tenham gostado. Desculpa o nosso nervosismo, né? O nosso primeiro podcast, né? Toda semana a gente vem trazendo um tema diferente, até, né? Que tu que tá escutando aí a gente, se quiser mandar uma mensagem, mandar um e-mail pra gente, ou mensagem aqui no podcast. Quiser participar, né? É verdade, quiser participar com a gente pra dar ideia de temas e tal, até de convidados, né? Mas pra frente a gente vai trazer sempre alguém que atua em outro ramo, né? Diferente do nosso, pra também dar a opinião deles. A gente vai sempre tentar fazer o máximo possível pra agradar a todos vocês. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite, tchau, tchau, até a próxima. Até a próxima.